rematch. Tá aí o que vocês queriam. Donald Trump contra Joe Biden. Essa semana, agora, a semana que nós estamos, os dois candidatos garantiram a sua... o número maior de delegados, o número necessário de delegados para que tenha o seu nome indicado por seus partidos. Tanto Joe Biden quanto Donald Trump, essa semana atingiram o número mínimo de delegados para que seu nome seja indicado pelo partido. Não é oficial, por quê? Porque falta a convenção, né? O processo das primárias vão continuar acontecendo nos estados, ainda que pro forma. E aí, lá em julho, em Milwaukee, o Partido Republicano vai indicar o Donald Trump. E em Chicago, em agosto, o Partido Democrata vai indicar o Joe Biden. E com isso, nós temos uma repetição da eleição. E vamos lá, isso já aconteceu alguma vez na história dos Estados Unidos? Uma repetição de uma mesma eleição 4 anos depois? E a resposta é yes, sim. Essa é a 6ª vez em que nós teremos um rematch, em que os dois candidatos da eleição são os mesmos candidatos de 4 anos atrás. No entanto, a última vez que isso aconteceu foi em 1956. Mais de 60 anos atrás aconteceu um rematch, que foi a eleição de 52 e 56 entre o Dwight Eisenhower e o Stevenson, Adlai Stevenson, o nome dele, que concorreu em 52 e 56. Nessas duas oportunidades, Dwight Eisenhower foi o vitorioso nesses dois embates. Certo? É sempre assim? O candidato que está concorrendo sai vencedor, ele vence de novo as eleições? Não. Então eu vou lembrar aqui com vocês quais foram as outras vezes que isso aconteceu. A primeira vez que nós tivemos um rematch foi ainda nos princípios da República Americana. Enfrentaram-se John Adams e Thomas Jefferson em 1796, com vitória de John Adams. John Adams saiu vencedor e se elegeu presidente. No entanto, naquela época, tanto as eleições eram diferentes, como o sistema eleitoral tinha suas peculiaridades. Porque o cargo do vice-presidente não estava previsto na Constituição dos Estados Unidos. Decidiu-se na Constituição dos Estados Unidos a brilhante ideia de que o segundo colocado seria o vice. Por quê? Porque na época sequer tinham partidos políticos. Partido político na época da Constituição não existia, inclusive os pais fundadores morriam de medo de que existissem partidos políticos. Não existia a figura do vice-presidente. O vice-presidente era o segundo colocado. Nem tinha uma designação sobre qual era a função do vice. Ele simplesmente tomava conta do Senado, mas não tinha nenhuma obrigação que ele tinha que ter. E aí o John Adams, que era o vice do George Washington, vence a eleição de 1796. Para que isso não acontecesse, do vice ser o adversário na eleição, os partidos, aí sim já existiam, o Partido Republicano Democrata e o Partido Federalista, decidiram pela brilhante ideia, cada um lançar 2 candidatos, porque aí você podia votar em mais de um candidato naquela época. As pessoas votariam no Jefferson e no Burr, que eram os candidatos do Partido Republicano Democrata, e iam votar no Pinckney e no John Adams, que eram os candidatos do Partido Federalista. Quem venceu? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson venceu a eleição no rematch. Então, no primeiro rematch da história, o desafiante venceu. Outra eleição que rolou um rematch foi entre John Quincy Adams e Andrew Jackson. Essa tem uma peculiaridade, tá? Por quê? Porque na primeira eleição de 1824, na verdade, haviam 4 candidatos. Porque o Partido Federalista acabou por volta de 1815 e até 1832 os Estados Unidos só teve um partido, que era o Partido Republicano Democrata. E as eleições eram feitas meio que por indicação. Então, Thomas Jefferson fez um sucessor, que era o James Madison. James Madison fez um sucessor, que era o James Monroe. E o James Monroe não conseguiu fazer um sucessor, que seria o John Quincy Adams. Então, o partido rachou e tivemos 4 candidaturas. E os 4 tiveram votos no colégio eleitoral, de modo que nenhum deles conseguiu fazer mais do que 50% dos votos do colégio eleitoral. E, mais uma vez, a eleição teve que ser decidida pelo Congresso entre os primeiros colocados. E os primeiros colocados foram Andrew Jackson em primeiro e John Quincy Adams em segundo. E o Congresso definiu que o vencedor da eleição foi o John Quincy Adams, que ficou
em segundo, mas que virou presidente dos Estados Unidos. Então, John Quincy Adams virou presidente dos Estados Unidos e foi desafiado por Andrew Jackson, aí uma eleição apenas entre os dois, e o Andrew Jackson venceu em 1828, refundou o Partido Republicano Democrata, dando origem ao Partido Democrata que nós temos hoje. O próximo rematch aconteceu em 1836. A primeira eleição foi entre Van Buren e 4 candidatos do Partido Whig. Como eu falei para vocês, em 32 surge um partido novo, que é o Partido Whig, e o Partido Whig já participa da eleição de 1836, tendo 4 representantes. Entre esses representantes, nós tínhamos William Henry Harrison, que era o candidato mais forte entre os 4, e ele foi derrotado pelo Martin Van Buren, que era o sucessor, não era vice do Andrew Jackson, mas era o braço direito do Andrew Jackson e foi escolhido, já que o Andrew Jackson brigou com o vice dele por conta da questão da Carolina do Norte, o Martin Van Buren foi escolhido para ser o sucessor do Andrew Jackson e venceu a eleição do William Henry Harrison. Quando foi em 1840, o William Henry Harrison desafiou o Martin Van Buren e venceu. Então até aqui nós temos essa configuração. No primeiro rematch, um vence, é desafiado e é vencido. Nas 3 ocasiões aconteceram Adams e Jefferson, Quincy Adams e Andrew Jackson, Van Buren e William Henry Harrison. Isso vai mudar quando? Em 1888 e 1892, nas eleições entre Grover Cleveland e Benjamin Harrison, que foi neto do William Henry Harrison. Como é que foi essa eleição? Bom, o Grover Cleveland havia sido eleito em 1884. Então, em 1888, ele ia para sua reeleição, assim como foi o Donald Trump. Então, o caso que mais se assemelha ao do Trump é esse aqui. O Grover Cleveland, em 1884, se elegeu presidente e em 1888 concorreu à sua reeleição, foi desafiado por Benjamin Harrison, que venceu o então presidente. Tem uma passagem interessantíssima que provavelmente é mentira, mas eu adoro contar. O Grover Cleveland se casou durante o período que ele estava na Casa Branca. Ele era viúvo e se casou pela segunda vez quando ele já estava na Casa Branca e com uma moça de 21 anos de idade. Até hoje é a primeira-dama mais nova da história dos Estados Unidos. Esqueci o nome dela agora. E dizem que quando ele perdeu, ela deu uma ordem para os empregados da Casa Branca: não mexam em nada, porque nós iremos voltar. E assim aconteceu. Em 1892, o Grover Cleveland desafiou Benjamin Harrison e venceu. E se tornou o 24º presidente dos Estados Unidos. Então, o Grover Cleveland é o 22º e o 24º presidente dos Estados Unidos. E é o caso que se assemelha mais ao caso do Donald Trump. Então, entre esses 5 rematches que já aconteceram, um candidato venceu 2 vezes, que foi o Eisenhower, em 52 e 56. E apenas um candidato era o ex-presidente que conseguiu voltar para a Casa Branca, no caso, o Grover Cleveland. Situação bastante semelhante à que nós vivemos agora. Você acabou de assistir a um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha. Aproveite para deixar um like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga. E considere também se tornar membro do canal. See ya!